Ajude a ACL a continuar levando a mensagem do Evangelho de Cristo. Aos fiéis que desejam ofertar na obra de Deus, seguem os dados bancários da Igreja para contribuição. Caixa Econômica Federal, Agência 4680, Operação 003, Conta Corrente 1069, dígito 7, em nome de Assembleia Cristã Livre, chave Pix, ofertas@aclivre.com. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, segundo Coríntios 9, versículo 7. Deus ama aquele que dá com alegria, irmãos. Então, aqui na igreja estão os envelopes, a Irmandade da Live já viu os dados bancários, lá com a irmã Mara, a querida irmã Liane, estão as maquininhas de cartão, para quem precisar ofertar também, esperar os irmãos terminarem de ofertar ali, e nós já fazemos a oração para as ofertas, tá bem? Está aparecendo aí na tela para vocês, 997238906, é isso? O da irmã Simone? Ah, o hino ainda está na tela? Tá, né? Ah, tirou? Tá bom. Vamos aguardar os irmãos passarem lá o cartão e a gente já agradece. Glórias a Deus. Certo, Mara? Podemos orar? Senhor, nós te somos muito agradecidos, sempre, primeiro pela oportunidade de estar na tua casa, o Senhor ter chamado a nós nessa vocação celeste de servir a ti em novidade de vida. Senhor, recebe no céu as nossas ofertas e derrama sobre a vida de cada um as bênçãos do teu Espírito Santo, e que nunca falte a tua providência, nunca falte a porta aberta. No dia 10 agora temos que pagar o nosso aluguel, é um valor bem alto, e nós estamos, Senhor, entregando nas tuas mãos essa causa. Em nome do Senhor Jesus, opera na nossa vida e nós vamos glorificar o nome do Senhor. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo, irmãos, permaneçam em pé, por favor, e nós já vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler aqui, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, onde fala que Jesus anda por cima do mar. Acho que vai estar só aí, não vai estar aqui na tela não, né, Daltão? Não, né? Mas é rapidinho. Vamos ler com a ajuda de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram pôr todas as
mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Prezada e querida Irmandade, graças a Deus, o Senhor nos está preparando um tempo tranquilo para que a gente possa celebrar o Santo Culto sem atrasar e, enfim, não cansar a nossa Irmandade. Jesus anda por cima do mar. Veja, irmãos. O Dalton, acho que os irmãos estão com frio. A irmã Márcia está desse tamanho ali, encolhida, igual um grãozinho de mostarda. Tá bom. Eu só vi ela puxar o chalizinho dela ali, só ficou com a carinha de fora, assim. As coisas que o Senhor faz na nossa vida, primeira lição dessa palavra. Jesus não precisa de imitadores no sentido de imitador mesmo, aquele que imita a voz, imita trejeitos. Paulo dizia, sede meu imitador como sou de Cristo. Mas falando no exemplo de fé, de crença, de conduta, de conduta de vida. Pedro, que nós lemos aqui, que já convivia com o Senhor há algum tempo, ainda que não muito, mas já há algum tempo, não tinha a menor necessidade de andar sobre as águas, como Jesus estava fazendo, para crer nele. Ora, ele já sabia quem era o Senhor. Ele já convivia com o Senhor, ele já tinha visto o morto ressuscitar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar. Senhor, se és tu mesmo, deixa-me ir contigo onde tu estás, ele disse. Me faz andar também. E essas provas que nós fazemos de Deus, se não na sua totalidade, numa grande parte, ou na sua grande maioria, elas costumam não ser bem-sucedidas para nós. A gente brinca dizendo, ela costuma não dar muito bom para nós. Por quê? Quem estava andando sobre o mar? Não era Jesus? Havia alguma dificuldade para Jesus andar sobre o mar, andar sobre as nuvens, voar, se trasladar? Era Jesus. E Pedro era um homem, como eu, como as irmãs, como todos nós, ou seja, um ser humano. Então havia uma grande diferença de poder, de compreensão, e nós estávamos falando de um pescador e do único Filho de Deus, do unigênito Filho de Deus. Cuidado, irmão, com as provas que você faz para Deus, com os testes que você faz com a tua fé e com a tua vida espiritual. Muitos dizem, eu quero um sinal de Deus, eu quero provar a Deus. O Senhor te pergunta essa noite, você se acha preparado para isso? Você se acha preparado para pagar o preço? Tudo tem um preço. Cuidado, irmão. Cuidado. Às vezes nós mal sabemos caminhar e queremos correr. E o apóstolo Pedro escreveu muito bem sobre aqueles que estavam sendo tratados com o leitinho racional, o leitinho da mãe. Olha, ainda vos dou esse leitinho, porque não podeis comer coisas sólidas ainda. Nós somos pequeno, irmão, irmã. Tenhamos no nosso coração essa consciência. Nós somos criança na presença de Deus. Alguns se aventuram, não fazia ideia que Deus ia mandar essa palavra, diante de Deus. Alguns se aventuram numa jornada. Primeiro, a jornada da fé não tem volta. Não tem caminho de volta. Cada degrau que se sobe ao céu, o anterior se desfaz, desmancha. Se voltar, cai no abismo. É para cima, é adiante, é para a glória de Deus. Muitos desejam ministério. E eu não sou exemplo nenhum, exemplo é Cristo. E eu desejei muito ministério. Não me arrependo. Mas se eu tivesse a compreensão que eu tenho hoje, eu não desejaria. Não me arrependo. Não sou infeliz. Sou muito feliz, graças a Deus. Mas
Como que a gente se prepara para as coisas de Deus? Com oração, lendo a palavra, pedindo direção, aprendendo, buscando do Senhor inspiração. Ler a Bíblia é bom, fazer curso de teologia é maravilhoso, mas buscar o Espírito Santo é muito melhor. Em nome de Deus matam, em nome de Deus violentam sexualmente, em nome de Deus é feita coisas terríveis, porque a palavra, ainda disse esses dias, a palavra sem o Espírito Santo é uma mata virgem sem guia, você vai entrar e vai se perder. Que o Senhor traga sobre todos nós essa noite a luz do seu Espírito Santo. Irmão, por que você está falando isso? Porque, irmão, todo mundo quer o venha a nós. Mas na hora do vosso reino, ó, a gente foge, porque é natural. Davi era um rei, o homem segundo o coração de Deus. E ele escreveu num salmo dizendo, não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas que são muito elevadas para mim. Ele olhou e disse, eu não posso com isso. Não sei do que ele falava, mas ele sabia. Eu não sei se era de um empreendimento espiritual, eu não sei se era de alguma coisa material, e a grandeza de todo servo e serva de Deus é dizer, Senhor, esse aqui é o meu limite. Eu farei muito mais se o Senhor me der. Me ajuda, me mostra, me ensina, me prepara, porque onde o Senhor mandar eu irei. Assim como as ondas do mar, que o Senhor passou o dedo na terra e falou, só vem até aqui. A água é 70% dessa terra, mas ela obedece uma ordem de Deus. Ou seja, era para a água tomar conta de tudo isso. Mas o Senhor falou, você vem até aqui. Ela vem com 15 metros de altura lá no Havaí, quebra, destrói, quando chega no risco de Deus, ela volta para trás, que ela tem um limite. Tenha você o teu limite também. Salomão, filho de Davi, não compreendeu o limite que ele tinha. Muitas vezes Deus dá a nós um dom, Meridiano, um dom. Um dom para os negócios, um dom para as artes, sabe, Dalton? Um dom. Uma predisposição, uma facilidade. Há pessoas que são excelentes. Minha mãe é uma excelente vendedora, por exemplo. Minha mãe é corretora de imóveis. A pessoa tem aquele dom. E a palavra diz lá em Eclesiastes que há duas sanguessugas. O nome de uma é dá e da outra dá. Ela nunca cessa. A fome da sanguessuga, a fome da sepultura nunca cessará. E Salomão recebeu uma dádiva, uma grandeza muito excelente de Deus, chamada sabedoria. Mas a sabedoria do homem é loucura para Deus. Salomão cresceu. Os reis circunvizinhos e de distâncias inimagináveis passavam metade de um ano peregrinando no deserto para chegar até onde ele estava, para ter uma hora e pouco de audiência com ele, para ouvir as palavras que saíam da sua boca. Chegou um momento, irmãos, que Deus, o Criador de todas as coisas, olha, irmão, Salomão, o homem que fez o templo da glória de Deus, Deus deixou de ser suficiente para ele, porque a sua sabedoria sobrepujou a sua fé. A sabedoria ficou maior do que a fé. E a sabedoria humana e a fé não coadunam. Elas não encaixam. Elas não têm sinergia nem sincronismo. Porque a razão humana, ela vê o que é tangível, ela vê o que é matemático, o que tem explicação. A fé crê no impossível, vê o invisível. Aleluia! Chega onde não se pode chegar, faz coisas que não se pode fazer, irmãos! Apóstolo São Paulo andou sobre as águas? A sua sabedoria não lhe permitiria isso. Mas Pedro era um pescador, um homem indouto. Ele andou, ainda que um pouquinho, mas andou. Salomão terminou seus dias, se os irmãos não saibam hoje, adorando a deuses pagãos. Terminou seus dias na idolatria. Seu pai não foi sábio como ele, irmã Márcia. Davi aprontou tudo o que podia. Mas ele teve a grandeza de dizer,
eu reconheço o meu limite. Você reconhece o teu limite, irmão? Reconhece o teu limite, irmão? Não brinque com forças que você não poderá controlar. É só uma conversinha. É só dessa vez. Imagina, eu não sou viciado. E quando você pensar que não, você será um escravo de Satanás. E o Senhor que ama a tua alma, está mandando a palavra hoje te dizendo, prepara-te, cinge-te das coisas celestiais. E lá, irmãos, naquela oração, ai meu Deus, me esqueço o nome, daquele que nasceu com grande amargura, não me lembro o nome, está no Velho Testamento, de um homem que pediu a Deus, dizendo ao Senhor que ampliasse os seus termos. Sabe o que é os termos? É onde fincava as estacas que prendia as tendas. Então, é igual uma barraca de camping. Você faz assim, aí você prende umas estacas na ponta, que é para ela ficar esticadinha a lona. Quanto maior a barraca, mais longe fica a estaca, maior são os termos. Então o Senhor te diz, eu quero amplificar os teus termos. Eu quero aumentar o teu alcance. Mas é um dia de cada vez. Não se começa uma casa pelo telhado. E hoje o Senhor está te dando instrução. Mas a primeira coisa que Deus te pede, cuidado com os teus limites. A nossa querida irmã Miriam, que muito sabiamente me lembrou as palavras, a oração de Jabes. O irmão Samuel Trevisan ama essa palavra. É só a palavra que ele prega. A oração de Jabes. Está preparado, irmão? Você quer ter seus termos amplificados? Quer ter os teus pensamentos, a tua sabedoria expandida? Acrescentada? O Senhor te diz, seja concedido o desejo do teu coração. Mas olha sempre para o horizonte. O capitão do navio, o capitão do avião, o motorista do carro e do caminhão estão sempre de olho no horizonte. Está olhando para o horizonte, irmão? Você está andando desapercebidamente? Cuidado, você poderá pisar uma pedra e vai cair, vai se machucar. Olha o teu limite. Qual a primeira coisa que você faz quando entra no teu carro depois de ligar? Vai lá no marcador da gasolina. Posso ir até Carapicuíba, posso ir até Osasco, posso ir até a Bahia, posso ir até outro lado do mundo. Hoje eu não posso ir em lugar nenhum, a luzinha está acesa. Como está o teu combustível espiritual essa noite? Está entendendo a palavra, irmão? Cuidado, cuidado, para que você não se perca em você mesmo. A maior de todas as loucuras é aquela que é produzida dentro da nossa mente, e a pior de todas elas é quando nós achamos, eu não preciso de ninguém. Eu consigo sozinho. Não, irmãos. Peça a Deus e ao Espírito Santo para te iluminar essa noite em nome do Senhor Jesus. Para Deus alcançar a sua vida, para Deus alcançar a sua casa, para Deus alcançar o seu entendimento e o seu coração, e você possa olhar para a vida e traçar objetivos e alcançar um de cada vez. Ganhar dinheiro fácil é mais gostoso, mas ganhar dinheiro digno é mais abençoado por Deus. Alcançar grandes velocidades ou grandes distâncias, sem olhar para os obstáculos, sem olhar para os feridos que nós deixamos no caminho, é realmente mais rápido e talvez traga uma satisfação maior. Mas conquistar uma batalha por dia, matar um leão por dia e chegar no topo da vitória é digno, é cristão, é de homem e de mulher de Deus. Hoje Deus não quer te fazer só um campeão, Deus quer te fazer o homem e a mulher segundo o coração de Deus. Hoje Deus quer te colocar num lugar que quando você estiver lá, não haverá um demônio para te apontar, não haverá um demônio para te julgar, e todo aquele que se levantar contra ti, cairá ferido por amor de ti. Você consegue dar um glória a Deus aí, irmão?
Você consegue aí na live dar um glória a Deus e dizer: Senhor, está demorando. Senhor está te dizendo: não, eu estou fazendo bem feito. Eu estou caprichando. Eu estou criando os caminhos. Eu estou aplanando os caminhos. Eu estou vendo qual é o melhor caminho. Onde a tua força te faz chegar hoje? Senhor, para eu chegar aqui nessa igreja já foi uma luta. Então pronto. Se para chegar aqui já foi uma luta, como que você quer ser obreiro? Como você quer ser pastor? Calma, cura as tuas feridas. E amanhã é outro dia na presença de Deus. O despreparo, escreveu o pregador em Eclesiastes, a loucura é a causa de muitas desgraças. Foi a palavra essa semana, acho que quinta-feira. E o Senhor hoje está arrancando o espírito da loucura da nossa vida em nome de Jesus. Não é loucura de doido, de pular, de gritar, de cuspir, não. É loucura da insanidade, da inconsequência, da não observância, da teimosia. Irmão, não imaginava, eu não premeditei para pregar essa palavra. É o Espírito de Deus que está dando e corrigindo a mim também. Vai, irmão, um dia de cada vez. Se você não pagou o que você tem, não tenta comprar outro novo. Você não pagou nem o que você tem ainda. Eu dei muita risada esses dias, vi um rapaz com um Fiat Uno, e estava escrito assim no porta-mala do Fiat Uno dele: antes da risada do meu carro, termina de pagar o seu. E eu estava dando risada, vendo do Uno dele, estava fumando para inventar. Aí eu falei: Senhor, você já fez lembrar do carnê do meu carro. Você entende isso, irmão? Limites. Hoje Deus te está dando estratégia. Você vai dar um nó no inferno que ele não vai saber nem de onde ele veio, nem para onde ele vai. Mas em nome de Jesus, hoje ele sai da tua vida. Quer ver uma loucura? Não sei, irmão. Deus que está dando. Irmãos, Deus que está dando. Tem gente que não tem nada, não tem um pedaço de chão para cair duro. Se morrer hoje, tem que botar fogo, não tem uma cova para enterrar. Aí Deus começa a abençoar. Ele vai lá, arruma um trabalhinho, está lá lutando. Daqui a pouco vem um espírito de ganância. Esse trabalho não me serve mais. Eu vou fazer outra coisa. E sai, e toma atitude premeditada. E o que era pouco, torna-se nada. O que você prefere? Pouco com Deus ou muito sem Deus? É reconhecer os teus limites. Não é demérito para ninguém ser humilde. Não é demérito para ninguém ser pobre financeiramente. Porque a tua riqueza não está aqui, tua riqueza está lá no céu. Aí ele luta, vai e compra um carrinho. Carnê dessa grossura assim, ó. E está ali pagando 500 cruzeiros por mês, 500 cruzeiros por mês. Aí o vizinho, que já passou um processo maior, compra um carrinho melhor. Ele vai lá, troca aquele carnê para pagar 1.000. Dali 3 meses, o guincho do banco encosta na casa dele, e o que era pouco, vira nada. Reconheça os teus limites. Viva a tua história. Viva a tua vida. Escreva o teu destino com Deus no controle dele. E o Senhor te diz: a tua história será uma história de sucesso. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa provar para você mesmo. Todo dia você tem que dizer a você mesmo quem você é, aonde você está e aonde você pretende chegar. Está entendendo a palavra, irmão? Está aqui, ó. Reconheça os teus limites. Quer andar por cima do mar? Primeiro chega na praia. Aqui em São Paulo não tem praia. Não é? Lá em Minas não tem praia. Entendeu? Eu quero andar por cima do mar. Aí quando você pensa que não, você está andando no Tietê. Tietê não é mar. Tietê é rio. Aí você cai na sujeira, cai no esgoto. Se não morrer, ainda fica envergonhado. Um passo de cada vez. Um processo de cada vez. É o que a palavra diz, não sou eu. É de valor em valor, de vitória em vitória, até chegar ao porto desejado, a salvação da vida eterna. Receba a estratégia por essa palavra. Receba a luz de Deus por essa palavra. É bom falar em língua? Nós vimos de manhã, que glória. É bom a unção do Espírito Santo? É uma maravilha. Mas ter a sabedoria de Deus, diz o pregador e nos provérbios, a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Receba a vida em nome de Jesus. Receba a vida em nome de Jesus.
Tem um negocinho, 2 negocinhos chamados papel e lápis. Organize o seu dia. Não sei, Mara. Deus está dando a palavra. Organize o seu dia. Pega uma cadernetinha quando você acordar de manhã, escreve o que você tem para fazer. Você não vai deixar ninguém triste. Você não vai pagar o que você não pode, você não vai comprar o que você não pode pagar. Quer um conselho de Deus para a sua vida? Em cima desses avisos, todo dia de manhã escreve o saldo da tua conta. Você vai lembrar que você não pode gastar mais do que você já gastou, toda vez que você olhar para ele. E o adversário não vai te pôr em embaraço, não vai te envergonhar, não vai tirar a sua alegria. Porque uma coisa é dar glória a Deus com dinheiro no bolso, outra coisa é dar glória a Deus só com o dinheiro da passagem. E ninguém aqui vem mentir para mim, dizer, não, irmão, é tudo a mesma coisa. Quando o calo aperta, a gente fica desse tamaninho e vem para a igreja caçando um pé de couve para se enforcar. Ninguém aqui é diferente, irmão. Quem gosta de passar prova aqui, levanta a mão. Olha, você vê, ninguém levantou. Vai em paz para a tua casa. Organize o teu dia e mostra para o inferno, a minha vida por Jesus Cristo está no controle que Deus me deu. Eu tenho um projeto, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar, e eu sei o Deus a quem eu sirvo. O Senhor é o avalista dos meus projetos. O Senhor é o fiador dos meus projetos e do meu sonho. E Deus não fia nem avaliza projeto de louco. Reveja os teus projetos. Senhor, tu não está aparecendo nesse projeto aqui. E Deus te diz essa noite, dá uma revisada no projeto. Construa uma casa com 2, 3, 4 andares, faz uma planta e leva para o engenheiro com coluninha de 15, de 10 centímetros, para você ver. Olha, nós vamos construir que nesse prédio que nós estamos, e vai ter 4 colunas de 10 centímetros, assina o projeto. Ele, Deus me livre, isso vai cair. Eu não assino de jeito nenhum, refaz o projeto, põe sapata, põe fundação, põe viga, põe coluna, aí talvez eu assine. Revisa o projeto, irmã. Revisa o projeto, irmão. Aí o Senhor te diz, a caneta está na minha mão. Se você revisar o projeto, eu assino, te diz o Senhor. É a palavra mais bonita da sua vida? Não é. Mas é a palavra hoje que vai te livrar das garras de Satanás. Que vai te livrar do engano. Que vai te livrar da vergonha. Organize a sua vida. 2 coisas que Deus não habita. Na sujeira e na desorganização. Sem falar da contenda, da mentira, da lascívia. Limpa. Aquele monte de tranqueira que você tem na tua casa, joga tudo fora. Bota fogo em papel velho. Tira foto de gente que já te fez mal, que você já não tem mais contato, arranca. As moças aí, que nem a Bruna, não tem mania de fazer isso. Termina com o namorado, as mocinhas aí jovens, aí depois casa com outro, fala, eu não casei com ele, mas esse menino que vai nascer vai chamar Chiquinho. Tira tudo que é velho da tua vida. Tira tudo que é tranqueira da tua vida. Tem gente que guarda papel de presente debaixo da cama. Arranca tudo. Pega aqueles potes que vem alho triturado. Quem que tira cheiro de pote de alho triturado, irmão? Aí faz doce. Aí você come doce de mamão com gosto de alho. Tira da sua vida tudo que não presta. Essa é a dica de Deus para você. Aí eu vou assinar o projeto. Sabe qual é o problema? Você quer uma vida nova do jeito velho. Aí não vai dar certo. Uma vida nova do jeito novo. Crendo, se lançando na presença de Deus. Acreditando, não tendo medo. Dizendo às pessoas, eu estou em Cristo. Não se envergonhando de quem você é, quem você serve. Revise o projeto, irmão. A palavra que diz, não remexei nas coisas passadas, nem relembrai as coisas antigas. Eis que Deus fez novas todas as coisas. Já falei aqui, é clichê, mas é a verdade. E quando perguntarem do passado, você diz, eu não vivo mais lá. Eu estou num presente, projetando um futuro de glória na minha vida. A pergunta da palavra é essa. Quantos empreendedores espirituais tem aqui essa noite? Quantos sonhadores dizendo, Senhor, eu tenho um plano? Tem, irmãos? Vocês têm um plano? A irmã Rosa está aí, ó, com 70 anos. Falei da irmã Rosa hoje para minha mãe.
Falei, mãe, lá na igreja dela, ela falou, não, já vi a irmã Rosa. Tem a irmã Rosa, ela é bonita, ela se maqueia, passa batom, pinta as unhas, ó, pitelzinho, e tem cheio de planos. A irmã Rosa não é nadinha para ela entrar numa escola, fazer uma faculdade de novo, é 1, 2. Isso é vida, está em nós. Cheio de vida, cheio de glória, cheio de projeto. Ai, meu Deus, eu vou morrer, mas tem alguém que vai ficar para semente? Enquanto eu estou vivo, eu estou produzindo, eu estou fazendo, eu estou crendo, eu estou dizendo que Deus é bom e eu estou vencendo. Seja um vencedor, Mari, em nome de Jesus. Seja vencedor, Eli, seja Dalton, seja um vencedor, não se acomoda. Uma coisa é ambição, outra coisa é fé. Crente não tem ambição, crente tem fé. Eu creio, Senhor, eu não vou precisar arrancar ninguém para alcançar minha vitória, ninguém vai precisar desempregado para eu ser promovido, eu creio, o Senhor vai abrir um caminho na minha vida, e eu vou fazer por onde? Já falei aqui esses dias, e Deus há de dizer de novo, tem um processo de plano de carreira na tua empresa, se inscreve lá, hoje você é a faxineira, amanhã você vai ser presidente da empresa, em nome de Jesus. Se o ímpio chega, você chega também. Quer andar de... Fala um carro caro. Que nem o carro da Mara aí. Porsche. Faz um consórcio. Guarda R$500 por mês, daqui uns 50 anos você compra um Porsche. Não sei, dá seu jeito. Enquanto não andar de Porsche, ó, a CMTU está aí, para cima e para baixo aí, ó. A CPTM também. E glória a Deus, porque tem gente que nem perna não tem para andar. Um dia de cada vez. A Dani e eu tínhamos um carro que nunca podia estar um só, porque precisava de 2 para dar partida. Um para deixar a chave virada e outro para ir lá no automático, no positivo e no negativo, e encostar a chave dentro. Porque não tinha automático, tinha queimado. Ela está aí, ela conta para vocês. E glória a Deus. Depois nós tínhamos um carro que era igual o carro de Fórmula 1, eu acelerava com um cabo de um varal de roupa. Amarrei um varal de roupa que quebrou o cabo do acelerador, não tinha dinheiro para comprar. Ó, ia, congregava e ainda parava na porta da igreja, fazendo vantagem ainda. Tem um plano na sua vida. Você vai chegar no pódio da vitória. Hoje você está comendo um bocado seco, mas o Senhor te diz, eu tenho licor de favo guardado aqui para você, ó. Eu tenho favo de mel. E daí a mulher, eu danço ali, anda lá, Maia. Eu tenho coisa boa para a tua vida espiritual e material. Vai nessa tua força. Faz o que tiver ao teu alcance. E o Senhor te diz, o que não tiver ao teu alcance, está no meu alcance. A minha mão alcança. Mas eu preciso ver você fazer alguma coisa. Não é o que a palavra diz? Esforça-te, que eu te ajudarei. Vamos encerrar a palavra? Vamos revisar o projeto, irmão? Vamos revisar o projeto? Sabe por quê? Disse Salomão nos provérbios, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você intenta no teu coração e na tua mente. E se o projeto não está saindo, é porque tem alguma coisa nas tuas intenções que não são boas. Eu vou fazer isso só para aquela amaldiçoada daquela mulher ver que eu consigo. Aí Deus não está no negócio. Quando eu comprar isso aqui, eu vou passar na frente da casa deles, dar uma buzinada só para ele ver que eu consegui. Ai, Deus não está no negócio. Eu vou fazer isso e mais aquilo só para arrancar ele dessa vaga de emprego. Deus não está. Revisa o projeto. Senhor, eu vou fazer isso aqui porque eu vou fazer mais isso para a tua obra. Eu vou ser uma pessoa, vou alcançar mais pessoas. Senhor, eu vou fazer isso aqui porque eu vou dar um futuro para os meus filhos. Aí o Senhor diz, aí eu estou no negócio. Senhor, eu vou me esforçar um pouquinho aqui, ó. Talvez eu falte um culto ou outro, porque eu vou ter um projeto para fazer, mas, Senhor, Tu conheces o meu coração, é para o futuro da minha família. Aí Deus está no negócio, aí Deus abençoa. Eu fico, os meus olhos, fui na casa de um irmão cego, irmã Rosa, que ganha um salário mínimo, e tinha uma fazenda de 8 quilômetros de frente por 11 de fundo. Em Guaraciama, divisa de Minas com a Bahia. Para chegar lá, você tem que chegar de estilingue, assim, ó. De tão longe que é. Eu fui lá fazer um batismo. Cego. E ainda assenta, ele não é cego, ele tem 10% de visão só. E assenta tijolo. Com a fazenda de 8 por 11. E ele foi mostrar para nós a construção da igrejinha. Estava dessa altura os tijolos. Ele passa a mão assim, ó.
e consegue saber o alinhamento e vai atingir, cada um atinge, assenta 3 blocos num dia. Dali 100 dias ele vai ter assentado, sei lá, 300 blocos. E um dia vai acabar a construção. Se ele não acabar, os netos dele acabam. Que tem um projeto. E Deus está no negócio. Com salário mínimo. O que o ímpio não faz com 1 milhão, você vai fazer com salário mínimo, em nome de Jesus. Sabe por quê? Você tem projeto. Você tem Deus no teu coração. Você tem temor a Deus. Irmãos, recebam essa palavra. Daqui a pouco nós seremos ungidos. E essa unção vai ser, irmãos, enfim, a confirmação dessa palavra. Vai sacramentar a palavra na tua vida. A unção é na testa. O plano vai mudar aqui, na nossa cabeça. E amanhã ele começa a entrar em prática em nome de Jesus. Vida nova. Eis que Deus fez novas todas as coisas. Senhor, eu estou com medo dessa nova fase. Não tenha medo do futuro. Tampouco anseie pelo futuro. Viva hoje, amanhã pertence a Deus. E o Senhor te diz, eu te abençoarei todos os dias da tua vida. Se você for para o Ceará hoje, você vai pagar R$4.000 uma passagem para Fortaleza de avião. Se você for em junho, você vai pagar uns R$700. Mas você tem que comprar hoje. Quando a gente viaja para a África, a gente compra passagem com 1 ano de antecedência. Quando nós compramos, nós pagamos R$3.000, 1 ano antes. No dia da viagem, estava quase R$20.000. Muda o projeto. Olha para frente. Faz um plano e diz, vou chegar lá em nome do Senhor Jesus. Tá triste, irmã? Porque no Natal você não conseguiu dar presente para as crianças? Guarda R$50 por mês dentro de uma latinha de panetone, no final do ano vai ter festa para a criançada toda. Com R$600 você vai na 25 de março, você compra metade da 25 de março, de tranqueira. Aquelas bonecas, a cabeça do Jasper, o corpo do Power Ranger, as pernas dos Muppets, não tem problema. As crianças vão ficar felizes, você vai dar glória a Deus. Aí você não vai dizer para ninguém. E tem crente que por causa disso diz, Deus não ama a minha alma. E nós diz que nós não tem vergonha. Entendeu? Vai no 1,99, você vai ver sua casa vai ser abençoada e o nome de Deus vai ser glorificado. Tenha projeto. Eu não esperava Deus mandar essa palavra. Deus está me ensinando muito. E eu creio nela. E vou obedecer a voz do meu Senhor. Porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Irmão, você quer bem para os teus filhos? Imagina Deus. Você quer bem para a tua casa? Imagina Deus. Você ama os teus filhos, então? O Senhor te disse, você não sabe o que é amor ainda. Eu vou te mostrar o que é amor. Amor é arrancar você da goela do demônio e dizer, ele é meu, ela é minha. Amor é, mesmo você teimando, mesmo você batendo o pé, é continuar te amando, esperar você cair, te arrancar do chão e te dizendo, eu ainda te amo. Amor é vir aqui hoje e te dar uma receita de bandeja da felicidade e dizer, eu te amo. Vá em paz para a sua casa. O Senhor te diz, não estou brigando com você não, só estou te dando uma receita da felicidade. Eu te amo, diz o Senhor. Deus seja louvado.